Olá, bem-vindos ao Semana Legislativa. Hoje, 1º de março, sábado de carnaval, te mostro as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. Vamos aos destaques dessa edição? Febre amarela acende alerta no estado de São Paulo. Governo convoca a população não vacinada a se imunizar. Todos os meses, brasileiros recebem 1 bilhão de ligações de marketing abusivo, segundo dados da Anatel. Atendimento aos estudantes com transtorno do espectro autista nas escolas estaduais deve seguir novas diretrizes. O Semana Legislativa está no ar. E para começar a edição de hoje, exibimos um balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Entre os projetos aprovados na 8ª sessão do ano, destaque para a matéria encaminhada pela Prefeitura, que cria uma nova Secretaria Municipal, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. A nova pasta será formada pelos departamentos de Habitação e de Regularização Fundiária, além do Gabinete do Secretário, Divisão de Contratos e Assessorias Temáticas. O projeto foi aprovado com 6 emendas. Uma delas alterou o nome da pasta, de Gestão Habitacional, para Habitação e Regularização Fundiária. As outras emendas são para correções textuais. A estrutura da nova secretaria será construída a partir de remanejamentos de recursos previstos no orçamento municipal, um total de R$ 68,9 milhões de reais. 14 cargos serão criados. De acordo com a proposta, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária prevê traçar estudos para uma gestão eficiente na área habitacional, garantindo o direito à moradia digna e segura. Uma das principais funções será o papel estratégico na captação de recursos financeiros junto ao governo estadual e ao governo federal para a construção de políticas públicas na área. Outro projeto aprovado pelos vereadores vai conceder título de cidadão joseense a um morador da cidade. Na tribuna, como orador do grande expediente, o vereador Rogério da Acazem fez críticas à EDP devido à falta de energia em Eugênio de Melo e à Sabesp por vazamentos e interrupção de água no bairro Galo Branco e interrupções no abastecimento de água. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Você sabe o que são metas fiscais? Nesta semana, a Prefeitura apresentou em uma audiência pública realizada na Câmara Municipal as metas fiscais do município. No encontro, o Poder Executivo apresentou ao Legislativo como foi feita a gestão do orçamento de 2024. Fruto dos impostos pagos pelos cidadãos, que também podem participar da audiência. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referentes ao 3º quadrimestre de 2024. De acordo com os dados apresentados, a receita arrecadada no acumulado do ano passado foi de 4,81 bilhões de reais, sendo que o orçado para o período foi de 4,62 bilhões, ou seja, 4,1% a mais do que o previsto. Considerando as despesas, que foram de 4,68 bilhões de reais, o superávit foi de 125 milhões no final de 2024, ou 2,66% comparando os dois valores. O novo secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José, José Nabuco Sobrinho, comentou os resultados obtidos no final do ano. Nós fizemos a lição de casa no ano passado, conseguimos ajeitar as nossas finanças de acordo com o orçado e chegamos no final ainda com resultado positivo, para a gente preparar agora para esse ano. Esse ano eu entrei, como você disse, estou no começo dessa gestão e vamos agora replanejar, para ajustar para esse ano, a LOA que foi feita no ano passado, e já vamos começar a planejar a LDO que já está próxima, e a próxima LOA do próximo ano também já estamos em estudo. Os gastos ficaram 1,1% maiores do que os valores previstos. As despesas com saúde foram as principais do município, com 774 milhões. Na educação, a Prefeitura gastou 462 milhões. Ao todo, mais de 3,65 bilhões de reais foram arrecadados em impostos no final de 2024. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando 1,13 bilhões de reais.
O novo secretário de Gestão Administrativa e Finanças afirmou que deve analisar os números e começar a projetar como será empregado o orçamento neste início de ano. Nós temos duas tarefas muito grandes aqui, que é fazer a gestão das pessoas, né, de todos os nossos servidores, e além disso, cuidar das finanças. Nisso nós estamos já replanejando, fazendo o que a gente pode fazer de melhorias e sempre trazer recursos para trazer mais serviços para a nossa população. O vereador Marcão da Academia, relator da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, também esteve presente na apresentação do balanço das metas fiscais. Segundo o parlamentar, a comissão deve se reunir para debater os resultados apresentados durante a reunião. A gente, como relator da Comissão de Economia e Finanças, é muito importante, a gente tem a responsabilidade de vamos acolher, né, o projeto aqui e para a gente fazer a avaliação. Então, hoje a participação, ver a questão da receita, as questões das despesas, o que tem aumentado, o que tem diminuído, para onde tem sido investido, para a gente até preparar uma futura LOA, LDO, para a gente é muito importante. Claro, fiz uma solicitação ao secretário para entregar mais esmiuçado para mim, para a gente fazer uma nova avaliação para o nosso relatório final da comissão. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. A Câmara Municipal é a Câmara de Leis, né? Onde a gente vai se debruçar em cima da lei, fazer a fiscalização, levantar todos as informações que foram concedidas para a gente, para que é importante, porque daqui vai ser essa casa que vai definir essa lei, se a gente aprova ou não, e a definição dela para o futuro da nossa cidade. Agora vamos falar sobre um levantamento da Fundação SEAD que aponta as desigualdades no mercado de trabalho no estado de São Paulo. A pesquisa mostrou que a população negra representa 52% dos desempregados, e a disparidade também se apresenta na questão salarial. O Arnon teve dificuldades para arrumar um estágio quando cursava recursos humanos. Precisou recorrer a um emprego em outra área e, mesmo assim, não foi fácil. A gente faz entrevistas, a gente faz processos seletivos e muitas vezes a gente não passa da primeira fase, porque antes, no envio do currículo, muitas empresas não têm acesso à sua imagem. A partir do momento que você vai para a empresa, eles veem a sua imagem e acabam não te chamando para uma próxima fase, falando que vai entrar em contato e às vezes não entra em contato. O que o Arnon viveu é parecido com o que muitos negros vivem no estado de São Paulo. A dificuldade em arrumar um emprego. No estado, segundo uma pesquisa feita pela Fundação SEAD, 52% dos desempregados são negros. Já entre as pessoas empregadas, apenas 42% eram pretos. Uma realidade que reflete questões históricas. O processo de constituição do país, ele não se deu para garantir à população que havia sido escravizada o direito à cidadania. Isso você pode entender lá no artigo 1º da Constituição brasileira, que de fato, ao caracterizar quem deveria ser cidadão, ela tipificou que eram indivíduos que tinham escolaridade. Boa parte da população negra não teve acesso à escolaridade desde então, e ela não foi incorporada no sistema social de direitos. Foram criadas diversas barreiras sociais, diversas barreiras políticas e econômicas que impediram essa população de ser considerada cidadã e ser colocada dentro de todas as relações, inclusive as relações de mercado. Para essa advogada que integra a Comissão de Igualdade Racial da OAB de São José, a diferença está diretamente relacionada ao acesso de oportunidades. Se você imaginar as boas escolas, mesmo que sejam públicas, ou municipais, elas estão no centro urbano. Elas não estão no setor periférico, que é onde se encontra a grande maioria dos pretos, pardos, índios e pobres. O mesmo levantamento também analisou a diferença salarial entre raças e gêneros. Nesse quesito, a pesquisa revelou uma disparidade no salário de mulheres pretas, que é menor do que o de homens pretos e de mulheres brancas. Na verdade, é um caso histórico, né? Desde quando a gente teve a abolição,
Não houve essas oportunidades. E aí você encontra grandes barreiras na hora de fazer uma entrevista. Primeiro pela qualificação, veio a questão da cor e veio a questão da onde você mora. Então isso impacta. E acaba muitas pessoas indo para os setores informais e muito mais precários, certo? E aí quando são contratados, eles são contratados com um salário muito menor. E será que o cenário deve mudar em breve? Especialistas apontam que no ritmo atual, o Brasil precisaria de mais 167 anos para equiparar o salário entre brancos e negros. Situação preocupante e que merece a atenção das autoridades. As mudanças para esse quadro, elas devem ser cada vez mais de políticas públicas que criem mecanismo de inserção desses grupos no mercado de trabalho. E quando pensarmos em projetos políticos, de políticas públicas que possam ser implementadas, nós como sociedade possamos ver isso como algo necessário. Se esse processo não acontecer, essa transformação ela vai ser cada vez mais tardia. O debate sobre a igualdade racial também é discutido na Câmara de São José. Inclusive, o Centro de Cultura Afro-Brasileira é resultado de uma lei aprovada no Legislativo. O local tem a missão de promover oportunidades e defender os direitos da população negra. O centro pode atuar com ações para combater a desigualdade racial no mercado de trabalho. E lembra do Arnon que conhecemos no início da reportagem? Hoje ele trabalha como auxiliar administrativo e cursa marketing. Está consolidado no mercado. Com políticas públicas mais efetivas, trabalhadores que passam pelo que ele passou podem ter mais direitos assegurados, tanto no próprio ambiente de trabalho quanto na hora de buscar emprego. Hoje eu sou estudante de marketing, eu estou nessa área porque eu sempre gostei e aí com o objetivo mesmo de procurar outras formas de trabalho, como empreendedorismo, um trabalho para mim mesmo. Eu estou buscando me especializar nessa área. Eu entrei numa outra empresa, numa área administrativa também, uma empresa que tem uma diversidade, que acolhe todas as pessoas, mas ainda assim, diversidade é diferente de igualdade. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo propôs novas diretrizes para o atendimento de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. As novas regras passam a valer este ano nas escolas estaduais. O atendimento inclusivo será realizado por profissionais de apoio escolar. A Camila é mãe do Henrique, de 13 anos, e não tem medido esforços para garantir a inclusão do filho diagnosticado com autismo aos 2 anos. O Henrique segue uma rotina completa para um adolescente da idade dele. Está matriculado na escola e cursa o 8º ano do ensino fundamental, mas o acesso ao ensino tem desafios. Ele tem uma deficiência intelectual, ele está no 8º ano, ele acompanha a turma dele ele já está junto dessa turminha há 3 anos, mas ele é um adolescente que não lê, que não sabe escrever, que tem muita dificuldade. Durante a caminhada escolar, Henrique sempre precisou de ajuda e acompanhamento nas atividades. E a Camila reconhece, o diálogo aberto entre a família e a escola foi fundamental para auxiliar o desenvolvimento. Eu sempre tive uma abertura. Não vou falar que é a melhor de todas, mas eu sempre tive uma abertura em conversar com as coordenadoras, com as psicopedagogas da escola, e elas sempre foram muito abertas a, pelo menos, escutar. Segundo o Censo de Educação Básica, o número de crianças e adolescentes autistas matriculados em sala de aulas comuns cresceu 50% no país, entre 2022 e 2023. Essa alta motivou a criação de novos modelos de ensino e a Secretaria de Educação do Estado propôs diretrizes para o atendimento de crianças diagnosticadas com autismo. As novas regras, que começam a valer este ano, prevêem que o atendimento inclusivo será realizado por profissionais de apoio escolar. A gente entende que o profissional de apoio está ali para motivar, engajar esse estudante na execução da atividade, para garantir que aquelas habilidades que todo indivíduo tem, que todo estudante tem, sejam afloradas. É claro que a gente tem na rede hoje, uma rede tão grande, um número significativo de estudantes que têm menos autonomia no processo.
A intenção é que, cada vez mais, os próprios colegas de sala se sintam apoio deste estudante, né? Para que a inclusão aconteça de fato. Senão a gente está fazendo só integração. Esta escola, localizada na região leste de São José dos Campos, está sendo utilizada como modelo teste para as novas diretrizes. A instituição conta com 42 alunos assistidos pelos profissionais de apoio escolar. São vários profissionais apoiando esse aluno, né? Começando pelo professor da sala de recurso, com 4 aulas por semana, o professor colaborativo, que ele entra dentro da sala, acompanha o aluno e o professor, né, para ajudar na adaptação, e o professor regente. Então, esses 2 profissionais, tanto do apoio como da sala de recurso, vai ajudar o professor a fazer a adaptação das atividades. Aí o professor faz a atividade e leva para a sala. E o profissional de apoio é onde vai colaborar com o aluno na execução da atividade. Para Camila, mãe do Henrique, a nova diretriz ainda não cumpre de maneira completa o atendimento ao autista no ambiente escolar. Segundo ela, o trabalho direcionado ao aluno com TEA deve ser feito por uma equipe multiprofissional, não apenas pelos profissionais de apoio escolar. É uma situação complexa que precisaria ter um olhar multiprofissional, qualificado, para ele realmente seguir o seu desenvolvimento pleno que ele tem direito. O vereador Fernando Petit também levanta um ponto de atenção para a nova diretriz. De acordo com o parlamentar, a nova regra permite que cada profissional de apoio escolar seja responsável por 5 alunos autistas. Como aponta o vereador, esse número estaria acima do ideal para um atendimento eficiente. A gente vê que cada professor vai ter mais alunos para ele cuidar, né? A gente sabe que a preocupação dos pais é que deveria ter um professor para cada aluno, né? Já na educação especial. Isso ampliou, né, o quadro de atendimento do profissional que vai ter que atender essas crianças, então isso é preocupante. O vereador destaca ainda a importância de incluir toda a sociedade e entidades de classe no debate sobre a inclusão dos autistas. Ouvir os pais, aproximar associações de pais também que atuam muito na frente desses casos. Então a gente sabe que quando vem essa ideia nova, a gente já acha como deve ser feito, né, com profissionais qualificados, né, um número de profissionais que consigam atender individual ou quase individual. A consultora de educação especial da Secretaria de Educação explica que as diretrizes estão em fase de implementação e ainda poderão sofrer ajustes. Cada caso será avaliado individualmente para que o trabalho dos profissionais de apoio tenha efetividade. É um momento de implantar essa diretriz e assistir à evolução, né, das melhorias que a gente está buscando fazer, para que a gente possa ir ajustando, redimensionando e fazendo com que esses estudantes façam o melhor uso possível de todas as ofertas que a gente tem na rede estadual. Para esta terapeuta ocupacional, as novas regras mostram o quão urgentes e necessárias são as pautas da inclusão. Pensar caminhos para acolher autistas e pessoas com deficiência é um diferencial que transforma vidas. A inclusão, ela não só garante a participação das pessoas na sociedade, mas ela salva vidas também. Porque a gente vê uma dificuldade das pessoas, o acesso mesmo à vida social. Às vezes é difícil para uma mãe levar uma criança no médico, precisa ir no médico, tem dificuldade, quer ir num parquinho, tem dificuldade. Então, quanto mais a inclusão acontece, mais essas pessoas se sentem seguras. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos falar sobre saúde da mulher e a importância de realizar exames preventivos. É rápido, não sai daí. Estamos de volta. Abrimos o segundo bloco com um balanço da sessão realizada na última terça-feira. Vários documentos foram apreciados pelos vereadores durante a 7ª sessão do ano. A maior parte, requerimentos e indicações com pedidos diversos como manutenção em espaços públicos, obras de melhorias viárias e tapa-buraco, podas de árvores, além de rondas policiais.
Algumas solicitações também cobravam agilidade no atendimento médico para moradores de diversos bairros e informações sobre serviços públicos oferecidos à população. Em plenário, os vereadores também anunciaram a mudança de horário da sessão da próxima quinta-feira, a 8ª do ano, que será realizada a partir das 9 horas da manhã. É a supressão das sessões dos dias 4 e 6 de março, em função do Carnaval. Ainda durante a sessão, o vereador Carlos Abranches propôs a criação de uma frente parlamentar para a proteção do Rio Paraíba do Sul. Em um vídeo, ele destacou a importância do rio para a manutenção do meio ambiente, qualidade de vida e geração de renda, mas alertou sobre os impactos da poluição e descarte irregular de lixo no curso d'água. A frente será composta pelos parlamentares Carlos Abranches, Lino Bispo, Sérgio Camargo, Amélia Naomi, Juliana Fraga, Sena e Fernando Petit. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Agora vamos falar de saúde da mulher. Dados da ONG Impulso Gov, junto com o Ministério da Saúde, mostram que 36 milhões de mulheres deixaram de fazer ao menos uma coleta do exame Papa Nicolau nos últimos 3 anos. Esse que é o principal exame ginecológico preventivo para a identificação do câncer de colo de útero. Cíntia tem 46 anos e faz questão de manter hábitos saudáveis. Além dos exercícios físicos e boa alimentação, uma vez por ano faz exames de rotina. Também não deixa de se consultar com médicos regularmente, em especial o ginecologista. Uma vez por ano, pelo menos, com a minha ginecologista e a cada 6 meses com o meu cardiologista. Então, eu sempre estou fazendo todos os exames preventivos, né? Ginecológicos, cardiológicos, todos em dia. Mas nem todas as mulheres são iguais a Cíntia. Dados da ONG Impulso Gov, junto com o Ministério da Saúde, mostram que 36 milhões de mulheres deixaram de fazer ao menos uma coleta do exame Papa Nicolau nos últimos 3 anos. Eu acredito que por desinformação da real importância desse exame, né? Então, realmente ele faz o diagnóstico precoce das lesões, evitando a evolução para o câncer, né? E também a questão de medo, né? Muito tabu em relação à coleta, dor, desconforto, e que não é verdade. Apesar de causar apreensão em algumas mulheres, o Papa Nicolau é o exame ginecológico preventivo mais comum para identificar lesões percussoras do câncer de colo de útero. Ele ajuda a detectar células anormais que podem ser tratadas antes de se tornarem um tumor. O Papa Nicolau a gente pode ampliar o diagnóstico de certeza realmente das lesões, né, percursoras do câncer de colo e até realmente o câncer de colo, através também, muitas vezes, do complemento com um exame que chama colposcopia, quando a gente tem essa necessidade, que é um complemento do Papa Nicolau, né, mas o exame de rastreio inicial básico sempre vai ser o Papa Nicolau. Outra forma de prevenção ao câncer de colo de útero é a vacinação contra o HPV. O chamado papilomavírus humano é um dos principais responsáveis pelo tumor nas mulheres. O dado positivo é que a vacina é distribuída de graça no SUS. A vacina é excelente, ela é super necessária realmente para prevenir o aparecimento das lesões e até a evolução do câncer de colo. Na rede pública, ela é liberada para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Porém, na rede privada, a gente também tem a vacina nonavalente. Então, além desses 4 tipos do HPV, pega mais 5 novos tipos de HPV que também são muito frequentes e relacionados ao desenvolvimento do câncer de colo, tá? E prescrevemos para homens e mulheres até 45 anos. Para ampliar o cuidado com a saúde das mulheres, São José dos Campos conta com o programa Bem Me Quero. Uma vez por semana, aos sábados, as moradoras que não conseguiram ir à unidade de saúde durante a semana podem realizar diversos exames preventivos. Além disso, é disponibilizado vacinação e encaminhamento para a mamografia. Para a vereadora Juliana Fraga, a garantia desse serviço é fundamental para o cuidado com a saúde das mulheres, mas não é a única frente. Segundo a parlamentar, campanhas educativas também podem ajudar na conscientização sobre a importância dos cuidados preventivos. As mulheres precisam saber que é importante, é prevenção, evita vários tipos de doença, né? E o poder público tem que seguir pela parte de informação,
né? E também ter o profissional atendendo quando houver procura. Ainda de acordo com a vereadora, é preciso que as informações sobre o cuidado com a saúde das mulheres cheguem a toda a população. Por isso, acredita que levar o tema às escolas e a outros espaços pode ajudar. O papel da Câmara é, de fato, cobrar que ampliem mais essas campanhas de informação, informativas, e ampliar mesmo para as escolas, ampliar para várias, fazer campanha na rodoviária, onde há muitas mulheres, e ter, importante, o espaço para atendê-las em horário que geralmente elas chegam no trabalho mais tarde, que possa ser atendidas depois do horário. A saúde da mulher envolve um cuidado integral. A ginecologista ressalta a importância de procurar atendimento médico regularmente e manter hábitos saudáveis para melhor qualidade de vida. Sempre procurar o ginecologista uma vez ao ano, para contar como é que está um pouquinho aí da questão de ciclos menstruais, perguntar orientações de higiene pessoal, perguntar sempre em relação a métodos contraceptivos, métodos de barreira que são muito importantes, como, por exemplo, o preservativo, porque ele realmente, junto com a vacina, é o que vai fazer a prevenção para o contato com HPV. As novas regras para a alteração da rede hospitalar para os planos de saúde já estão em vigor. E os beneficiários que se sentirem lesados podem pedir a portabilidade do serviço. Vamos entender melhor nesta reportagem. A Eliana era cliente do mesmo plano de saúde há 20 anos. Mas quando enfrentou dificuldades para agendar consultas e outros procedimentos médicos, optou por trocar de convênio. Você chegava no consultório com a consulta marcada, não atende mais. Agendava o exame, chegava lá, não atende mais. E aí acabou que aqui em São José não tem médico mais que atenda esse plano. E aí você precisa ir para Jacareí. E tudo começou a ficar muito mais difícil. Na troca, ela e a família tiveram acesso a benefícios que foram cortados no plano antigo. E como já eram clientes do plano anterior há muitos anos, conseguiram a portabilidade sem problemas. É que existe um prazo de carência para que os clientes possam começar a usar os serviços de um novo plano de saúde. Quando é portabilidade, você não cumpre carência, né? E aí a gente conseguiu fazer a portabilidade para outro plano de saúde, né? A carência é só para parto, né? Mas não tem nenhuma carência. No geral, a regra é a seguinte: clientes que querem mudar de plano e manter os atendimentos precisam cumprir o prazo de carência, que varia de 1 a 3 anos. Mas agora, uma nova regra da Agência Nacional de Saúde, que passou a valer este ano, pode mudar essa realidade. Com a alteração, se o plano de saúde excluir ou substituir um hospital da rede credenciada, o cliente que se sentir insatisfeito poderá realizar a troca do plano, mesmo sem ter cumprido o tempo mínimo de contrato. É também, a partir de agora, a obrigação das empresas alertar sobre a troca ou substituição de um hospital ou unidade de saúde com pelo menos 30 dias de antecedência. A alteração ela veio justamente para trazer uma segurança jurídica maior para este consumidor que busca mudar de plano em decorrência deste plano que ele está vinculado não ter o tratamento adequado no hospital de sua confiança. A nova regulamentação ainda determina que o plano de saúde não pode retirar o credenciamento de um hospital se a unidade de saúde for responsável por 80% das internações dos beneficiários. E caso haja uma troca ou exclusão, um novo hospital precisa ser designado no mesmo município onde houve a mudança. Quando o hospital ele é descredenciado, o paciente ele perde o acesso aos médicos, ao tratamento e toda a estrutura que ele confiava antes para cuidar da saúde. E, assim, muitas vezes essas mudanças elas vinham ocorrendo sem um aviso prévio ou qualquer explicação clara pelo plano, deixando o beneficiário em uma posição de total vulnerabilidade e sem tempo, assim, até para poder se adaptar. Segundo o governo, o objetivo das novas regras é conferir maior transparência e segurança aos beneficiários de todos os planos de saúde. Quem tem histórias como a da Eliana, que já passou por problemas com convênios médicos, vê a nova determinação da ANS como fundamental.
É mais um passo para tornar mais justa a relação entre clientes e plano de saúde. Você está num tratamento, de repente é interrompido, o outro plano te aceitar e dar continuidade ao tratamento. Porque a gente não está falando de papel, de objeto, a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas, né? E quando você fala de pessoas, você fala de saúde, é algo muito delicado. Né? Eu já passei por um câncer e eu sei o quão importante é você ter o recurso ali no momento que você precisa. Imagina aquilo ser tirado de você de uma hora para outra. Diante do crescente número de mortes por febre amarela, o governo do estado de São Paulo convoca a população não vacinada a se imunizar. A meta é atingir 95% da cobertura vacinal para evitar o avanço da doença. Em menos de 60 dias, foram 30 casos de febre amarela registrados em primatas no estado de São Paulo. Em todo o ano de 2024, apenas uma notificação foi confirmada. Com tantos casos em pouco tempo, o governo estadual emitiu um alerta sobre a circulação do vírus que pode infectar humanos. Aqui em São José, a Secretaria de Saúde está se mobilizando. Criou uma ação para convocar os moradores que não se vacinaram. A gente faz vacina para as pessoas não adoecerem. Então é importante você ter coberturas vacinais de 95% para você controlar. A gente ainda está longe disso, a gente ainda não está com essa cobertura toda. Então é importante você ter essas ações. A única forma de eu prevenir doenças é com a vacinação. Em humanos, a febre amarela é uma doença grave, que não tem cura. O contágio é feito por um mosquito que pica o macaco infectado e depois transmite a doença ao picar um humano. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados de junho de 2024 até o momento 13 casos de febre amarela em humanos, sendo 11 deles só no estado de São Paulo. O Vale do Paraíba já registra uma morte pela doença. Foi um homem de 52 anos, morador da cidade de Caçapava, vizinha de São José. A forma de prevenção mais eficaz é a vacina. Em São José, a cobertura vacinal chegou a 78% do público-alvo. Ainda assim, o número está abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, que recomenda 95%. A vacina contra a febre amarela deve ser aplicada ainda nos primeiros meses de vida. Crianças menores de 4 anos tomam 2 doses, uma aos 9 meses e uma aos 4 anos. E todo mundo acima de 5 anos toma uma dose. A gente só faz reforço em criança se essa criança menor de 4 anos só recebeu uma dose quando ela tinha 9 meses ou com 4 anos, então a gente tem que fazer um reforço com 5 anos. O resto da população, todos tomam essa dose única. Esta médica infectologista explica que os sintomas da febre amarela são febre, calafrios, dor de cabeça e nas costas, náuseas e vômitos. Como os sinais podem ser confundidos com o da dengue, o recomendado é sempre procurar um médico e nunca se automedicar. No comecinho, nos primeiros dias, ela é indistinguível de outras doenças virais, né? Uma das coisas que a gente pode diferenciar é que não é comum ter sintoma respiratório, mas o resto, dor de cabeça, dor no corpo, dor articular e febre alta, todos os casos costumam ter. As pessoas que desenvolvem essa forma grave, você vai dar suporte, às vezes de UTI, hidratação, cuidado ao paciente crítico, né, para evitar complicações e o óbito. Em São José dos Campos, agentes comunitários de saúde também estão visitando casas e convocando os moradores não imunizados. O distrito de São Francisco Xavier e os bairros Buquirim e Bom Sucesso, na Zona Norte, são áreas prioritárias. Além da vacina, medidas de proteção individual devem ser adotadas, como o uso de repelentes. O uso do repelente é importante quando a gente vai para essas áreas de floresta, né? No nosso dia a dia, porque a gente está lutando, né, contra a endemia de dengue quase todo ano. Então, o uso do repelente, das redes mosquiteiras, principalmente nas crianças que são bebês, que ainda não podem tomar vacina, né? Então, a gente pode botar a rede mosquiteira no berço. Então, essas prevenções contra o mosquito são todas bem-vindas, não só para a febre amarela, mas também para as outras arboviroses.
Vamos para mais um intervalo e no último bloco vamos falar sobre cinema. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui concorre em 3 categorias do Oscar 2025. Volto já! Dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, indica que todos os meses os brasileiros recebem 1 bilhão de ligações do chamado marketing abusivo, que, segundo a agência, acontece quando uma empresa realiza mais de 100 mil ligações por dia com auxílio de robôs. Em diversos momentos, Corifeu está assim, atendendo o celular ou recusando chamadas. Ele recebe cerca de 10 ligações de números desconhecidos por dia, uma situação que tem gerado incômodo há anos. Já tem uns 5 anos, mais ou menos, que eu recebo essas ligações e são mais ou menos de 5 a 10 ligações por dia, né? Às vezes é 3 de manhã, 3 à tarde e na hora de finalizar o dia mais 3 ligações ali. Na maioria das vezes, as ligações são mudas. Em outras, algumas empresas tentam vender serviços ou produtos. Tem até cobranças no nome de outras pessoas. Ele até já tentou bloquear as chamadas, mas não adiantou muito. Eu me cadastrei nesses telefones para bloquear. Bloqueou, mas aí passou alguns meses, retornaram as ligações. E também já tentei bloquear até mesmo do meu celular, assim, para não receber mais ligação, mas não adianta. Sempre troca de número para ficar ligando. O seu celular já ficou assim, cheio de chamadas de números desconhecidos? De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, os brasileiros recebem mais de 1 bilhão de chamadas de telemarketing abusivo por mês. Mas, se você recebe chamadas de telemarketing sem consentimento e em grande quantidade, saiba que existem leis que garantem o seu direito de não ser incomodado. Essa advogada ressalta o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Existe um artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que ele proíbe os fornecedores de produto, de serviços, enviarem qualquer fornecimento de produto, qualquer fornecimento de promoção, sem o aviso prévio e sem o consentimento do consumidor. E também tem a possibilidade do consumidor, se em qualquer momento ele quiser retirar os seus dados da base de dados das empresas, ele pode. Na Lei Geral de Proteção de Dados, tem 2 princípios. O princípio da necessidade e o princípio da finalidade. Dentro do princípio da necessidade, são quais os dados que são, de fato, necessários para o consumidor disponibilizar às empresas. Então, por exemplo, o telefone, eles normalmente sempre pedem, né? Mas o consumidor, se ele não quiser receber nenhuma promoção, nenhum dado da empresa, nenhuma ligação, ele pode se recusar a passar o telefone dele. Não tem nenhum problema. E a finalidade também seria por que a empresa vai entrar em contato. E para coibir esse tipo de prática abusiva, a Anatel tem criado uma série de medidas, como a plataforma Não Me Perturbe, que permite bloquear ligações de telemarketing, e o uso do prefixo 0303, por empresas que realizam mais de 10 mil chamadas diárias. Hoje, no Não Perturbe, nós temos o setor de telecomunicações e o setor financeiro. Então, o setor de varejo não está no Não Perturbe. Então, mesmo que o consumidor se cadastre ali, pode ser que uma empresa de varejo ou de seguro de saúde fique importunando, por exemplo. Então, isso é uma ação. Outra ação é o 0303. E aí, todos os setores da economia brasileira que ofertam produtos ou serviços devem ligar com o 0303. A Anatel, desde 2019, tem atuado em diversas frentes e continuará atuando, porque são as ações somadas que vêm permitindo uma melhor atuação. E mesmo assim, eu entendo que todos nós, né, brasileiros, recebemos ainda muitas ligações. Caso o consumidor continue recebendo as ligações indesejadas, mesmo após adotar essas medidas, a advogada reforça a importância de denunciar as empresas aos órgãos competentes, como o PROCON e a própria Anatel. Há a denúncia dentro do PROCON, né, que
vai diretamente para a empresa. Então, por exemplo, se existe uma empresa específica que o consumidor ele sabe qual empresa é, ele pode ir até o Procon e abrir um processo contra essa empresa, tá? E também tem as outras questões da Anatel. Depois de sofrer há tantos anos com ligações indesejadas, Corifeu pensa em utilizar os serviços para acabar com o incômodo e também denunciar as empresas que insistem em ligar sem autorização. Ele acredita que ainda faltam medidas mais eficazes para coibir esse tipo de prática que prejudica a rotina de quem recebe inúmeras chamadas por dia. Falta deixar bem melhor essa lei para proibir de vez mesmo essas ligações que ficam incomodando as pessoas. Agora vamos falar de esporte. Até o dia 20 de julho acontece a Copa Popular de Futebol Amador. 76 equipes participam da competição, que tem como objetivo incentivar a prática esportiva na cidade. Foi em plena pandemia que esses amigos do Alto da Ponte resolveram montar um time de futebol. No começo, o objetivo era somente disputar amistosos, mas com as vitórias, os dirigentes foram convencidos a jogar os campeonatos da prefeitura. 19 jogos invicto, amistosos, time bom. Então chegamos em uma hora e falamos, cara, não tem mais para onde ir. Alguns amigos, alguns adversários dos amistosos, porque vocês não entram em campeonato, competir e tal. O primeiro torneio disputado pela equipe da Zona Norte foi a Copa Popular em 2022. Um torneio amador que atualmente possui 4 divisões e reúne 76 times de todas as regiões da cidade. De lá para cá, muitas conquistas foram alcançadas por eles. Os números não mentem. O Real Norte está há 1 ano e 6 meses sem perder um jogo. Nesse período, são 54 partidas de invencibilidade. Na história, são 5 títulos conquistados, 3 de maneira invicta. Um sonho que se tornou realidade. Em 3 anos aí, se eu falar que eu esperava em 3 anos a gente ganhar tantos títulos, 6 campeonatos a gente ganhar 5 campeonatos, 5 final a gente ganhou a 5, eu não esperava também um resultado tão positivo desse. Foi mais do que eu esperava. Que eu vivi aqui no Real Norte, ganhando títulos em sequências, vai ser difícil, eu acho que, tipo assim, ganhar título na Popular. Como diz o meu goleiro profissional, amigo Rafael, que eu sou um parceiro dele, ele fala assim, você é rei da Popular. Não é que é rei da Popular, a gente começou um caminho, graças a Deus, montando uma equipe, entendeu? Ao tempo foi montando, cada ano que foi passando, foi montando uma equipe competitiva. E aí todo mundo quis vir. Hoje, todo mundo quer vir jogar no Real Norte, por quê? Porque o time é gostoso. Os jogos da Copa Popular acontecem sempre aos finais de semana, com começo em fevereiro e final em julho. Para a disputa, o poder público oferece toda a infraestrutura de logística, como campos e arbitragem. Uma forma de incentivar a prática esportiva na cidade. É muito interessante porque São José dos Campos já é uma cidade que respira o esporte, né? E o futebol hoje, como paixão nacional, não é diferente aqui. Então, de fato, é uma oportunidade sim que você está estimulando, está incentivando a prática do esporte como qualidade de vida. É uma Copa que a Prefeitura dá todo o apoio, inclusive com arbitragem. São 63 campos que vão ser utilizados na cidade para competição e vale muito a pena porque você estimula o esporte na cidade. E o Real Norte para essa temporada sonha alto. Além da Copa Popular, outros campeonatos e ligas serão disputados em 2025. Novos desafios para esse time amador, que fez da amizade surgir uma equipe campeã. A gente está aí há 2 anos quase invicto, alguns campeonatos ganhamos invicto, então, tipo assim, a gente vai almejar coisa maior. Que eu falo para você coisa maior, tipo assim, não que os campeonatos da prefeitura seja tipo pequeno, não é. Competições bem montadas, competições fortes, bem organizadas. Vamos mudar de assunto e falar de cinema? O Oscar 2025 acontece neste domingo, 2 de março. A premiação é considerada a mais importante na indústria cinematográfica do mundo. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui foi indicado em 3 categorias: melhor filme internacional, e Fernanda Torres concorre como melhor atriz. Nesta reportagem, vamos te mostrar a importância do investimento no cinema nacional para que mais filmes brasileiros possam chegar a essas grandes premiações.
O cinema nacional voltou a ser destaque no mundo após o anúncio dos indicados ao Oscar de 2025. Até quem não era ligado em cinema se sentiu representado com a indicação de um longa brasileiro na lista de melhores filmes. O filme Ainda Estou Aqui está concorrendo a 3 categorias no Oscar. Uma delas é a mais importante da premiação, é a de melhor filme, conquista inédita para o cinema brasileiro. É a primeira vez que um longa nacional concorre lado a lado com grandes produções hollywoodianas para a principal premiação da Academia. Além de melhor filme, Ainda Estou Aqui disputa melhor filme estrangeiro e melhor atriz com Fernanda Torres. A trama é uma adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva. A história narra a luta da mãe dele, Eunice Paiva, para descobrir o que aconteceu com o marido, o ex-deputado Rubens Paiva, torturado e morto pela ditadura militar. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Ainda Estou Aqui é uma promessa brasileira para o Oscar e chega com peso. O longa concorreu ao Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa e Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz. Também foi indicado ao BAFTA 2025 na categoria de melhor filme de língua não inglesa. O longa contou com o apoio do produtor Marcelo Torres. Eu vivi a ditadura, né? Porque eu morava em Brasília e era uma cidade sitiada pelos militares. Então eu vivi. O filme mexe muito comigo, a história, o livro do Marcelo Rubens Paiva. Tem essa questão que fica forte, que tem gente que não acredita que não houve ditadura, né? E tá lá, vão lá, assistam. A história que ocorreu no Brasil é verídica a história. Marcelo Torres atua no cinema nacional há mais de 40 anos e já viveu o clima de Brasil no Oscar. Participou da produção de outro filme brasileiro que concorreu a uma estatueta, Central do Brasil. Agora ele aposta na vitória de Ainda Estou Aqui. Para ele, as indicações celebram as produções nacionais e mostram o potencial do cinema brasileiro. A qualidade do cinema brasileiro sempre foi muito grande. Eu sempre trabalhei em grandes filmes assim, no Brasil. Então, e sempre com muita qualidade. É porque o Oscar chama mais atenção, aí o Brasil fica atento nisso, mas o brasileiro tem que assistir, né, mais filmes brasileiros, que tem muitos. O destaque internacional do filme é também um incentivo para quem sonha em seguir carreira na área. O Felipe é estudante de cinema e não esconde a empolgação de ver o Brasil com chances reais de levar um Oscar. Com apenas 18 anos e no começo do curso, vai encarar o longo caminho da graduação inspirado pelo sucesso do cinema nacional. O cinema, pelo menos no Brasil, não é uma coisa muito valorizada. E quando você vê, tipo, que fora do Brasil, o seu cinema é mais valorizado do que dentro, tipo, por mais que seja triste, é um pouco animador, porque você vê que tipo, só de ter se dedicado, a quantidade de gente começou a falar sobre isso, né? Você vê toda hora da reportagem agora, reportagem sobre o cinema, etc. É muito animador ver esse reconhecimento, né? E ver que, ganhando ou não, só de já ter sido dedicado é uma vitória enorme para o cinema brasileiro. E toda a expectativa para o filme Ainda Estou Aqui chegou até a Câmara de São José. O vereador Carlos Abranches protocolou uma moção de aplausos ao longa pelas premiações e indicações que recebeu. Para o parlamentar, ver o Brasil novamente no Oscar é uma forma de motivar produções locais e ampliar o interesse da população pela cultura. Todo filme nacional que tem um destaque no mundo todo, certamente mexe no estímulo, no sonho possível de todo produtor, todo artista, todo cineasta. Mas, na realidade, é uma moção que reconhece a grandeza do cinema brasileiro. É muito maior do que isso. E, sobretudo, e por que eu trouxe para cá, na Câmara Municipal, para a apreciação dos meus colegas? É porque o cinema brasileiro teve um grande início fantástico de produtividade, em São Paulo, com Mazzaropi, por exemplo, que produziu dezenas e dezenas de filmes, levando em consideração exatamente o caipira da região, o Jeca Tatu, outros filmes que foram produzidos por grandes diretores, como Tezuka Yamazaki, produzindo filmes sobre Aparecida, usando as águas do Rio Paraíba, filme gravado em São José dos Campos e também com artistas reconhecidos da televisão, São Francisco Xavier. Então é uma homenagem que eu presto ao cinema brasileiro. E com a cerimônia do Oscar tão perto, é difícil controlar a ansiedade. Aqui em São José, a torcida para o longa é grande. Eu achei excelente e eu estou colocando muita expectativa para ganhar várias categorias aí.
Eu acho bem legal para o nosso país a oportunidade de trazer esse prêmio para casa e alavancar, né, a nossa cultura. Eu tô torcendo muito e eles têm grandes chances, né, porque são atores incríveis, né. Mas mesmo se a estatueta não vier para o Brasil, a indicação ao Oscar é uma conquista que marca um novo capítulo na história do cinema nacional. Independente do resultado, nós brasileiros estaremos aqui, sempre aplaudindo. A gente merece, o Brasil, né, já chegou com o Central do Brasil, Quatrilho, teve outros filmes que passaram por lá que eu não me recordo. E a gente precisa, e eu estou torcendo muito, que a Fernanda venha e que venha um melhor filme. Além de o estrangeiro também, se vier, é ótimo. Mas, cara, estamos aí mostrando qual o nosso talento e a nossa capacidade de realizar cinema. Que legal, né, gente? Dá orgulho ver o cinema nacional ser reconhecido no mundo todo. Vamos torcer amanhã no Oscar. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado todas as informações do programa. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro das novidades da TV Câmara. Todas no mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Ótimo carnaval a todos, aproveitem com responsabilidade. Até semana que vem.